eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Arte de Viver, de Thich Nhat Hanh. Este é o livro que eu tenho aqui, é da editora Nascente. É Nascente ou é Paz Nascente? Desculpa lá. Não, é Nascente. Exatamente. E esta edição é de maio de 2019. Thich Nhat Hanh é um mestre zen budista, vietnamita. Ele fez 95 anos este ano. E tem, eu conheci-o há pouquíssimo tempo, mas ele tem uma vasta obra literária e é conhecido por imensa gente. Eu vou-vos ler aqui a biografia dele. Thich Nhat Hanh é um líder espiritual global, mestre zen, poeta e ativista pela paz, respeitado em todo o mundo pelos seus ensinamentos poderosos e pelo seu exemplo de vida. O seu ensinamento-chave reside na crença de que, através do mindfulness, podemos viver em plenitude no momento presente. E que essa é, aliás, a única forma de desenvolvermos a paz, tanto em nós mesmos como no mundo. Pioneiro a trazer o mindfulness para o Ocidente, sobreviveu a 3 guerras, a perseguições e a mais de 30 anos de exílio e fundou 6 mosteiros e dezenas de centros de prática de mindfulness em todo o mundo. Escreveu mais de 100 livros de poesia, ficção e filosofia e foi proposto para o Prémio Nobel da Paz por Martin Luther King, que o apelidou de Apóstolo da Paz e da Não-Violência. Thich Nhat Hanh viveu mais de 3 anos num mosteiro budista por si fundado, chamado Plum Village, que é também um centro de meditação em França, perto de Bordeaux. Em 2018 regressou ao seu Vietnã natal, onde desejava passar o final da sua vida. Então, para contextualizar isto, como é que eu ouvi falar do Thich Nhat Hanh? O Glitch está aqui em cima do sofá a fazer disparates. Como é que é, Glitch? Eu já mostrei no último vídeo e ele continua aqui a fazer as suas travessuras. Bom, então, como é que eu ouvi falar dele? Eu sigo algumas youtubers, são sobretudo mulheres, são só mulheres, pronto, que falam, há uma em particular que fala muito do mindfulness, portanto, da atenção plena. Eu vou tentar usar as expressões em português. Portanto, da atenção plena, que é algo que me foi apresentado há uns meses, não, há mais, para aí há um ano, pela minha psicóloga. Ela deu-me um livro, eu já falei dele aqui no canal também, vou colocar o link lá em baixo. Eu segui todas as práticas desse livro, portanto é pegando nessas práticas sem a componente espiritual. Ok? E eu gostei imenso de seguir essas meditações, mas estava-me a faltar essa tal componente espiritual. Eu acho que sou uma pessoa que precisa disso, preciso dessa componente. E sei lá, um dia estava a ver um vídeo dela, uma coisa completamente só para passar o tempo. Ela pratica meditação, é minimalista, aliás, ela até diz extremamente, extreme minimalist. É o quê? Minimalista extrema, não sei, isso parece-me assim um bocadinho agressivo, mas enfim, é minimalista, etc. Mas eu gosto dos vídeos dela, tem uma vibe muito boa. Eu também posso colocar o link lá em baixo, acho que se chama Heal Your Living, portanto, cura o teu viver. E ela de vez em quando falava deste monge Thich Nhat Hanh e tem tipo um pequeno altar com uma fotografia dele, etc. Assim, pá, que é este homem? E então fui pesquisar. E encontrei imensos vídeos nele na internet. Este tal mosteiro que existe em França, o Plum Village, tem o seu próprio canal. Há uma aplicação, Plum Village, com imensas meditações. Tem também alguns exercícios físicos, o Qigong e outros. Há um vídeo de exercícios que eles fazem todas as manhãs, ou que faziam, não sei, em que é o próprio Thich Nhat Hanh que está a ensinar, já há muitos anos. Então eu achei super interessante. E nesta busca e neste contacto, vi que eles estavam a fazer um retiro. Portanto, isto estamos a falar em agosto. Vi que estavam a fazer um retiro e houve uma coisa logo que me agradou, que foi, eles tinham vários preços para esse retiro. Portanto, um retiro online e presencial, para quem estivesse lá. A mim interessava-me o online, eu não ia para a França, não é? Obviamente. Tenho trabalho e não tenho dinheiro e, por outro lado, com o Covid, nem pensar. Portanto, eu estava a falar de que é que me agradou logo. Foi o facto de eles terem vários planos ou vários preços que tu podias pagar. Portanto, para os estudantes era um preço, que acho que era 60, logo a seguir era 90, logo a seguir era 120, logo a seguir era não sei quê.
até aos 300 euros e depois quem quisesse dar mais poderia dar mais para participar. Ou seja, isso a mim agradou-me logo, porque eu pensei, ok, eles não estão a fazer isto só pelo dinheiro, obviamente eles precisam de dinheiro para também para terem os meios, porque depois estamos a falar de sessões online, não sei quantas câmaras, microfones, iluminação, ou seja, todo um setup. E depois também acolhem lá pessoas, portanto também alimentar as pessoas de lá, etc. Eles vivem de doações, portanto eles não têm tipo um ordenado, nenhum deles tem conta bancária, eles às vezes falam nisso. Mas não sei, essa questão de eu poder escolher o que é que eu posso dar agradou-me. Pronto. Porque eu lembro-me que havia uma altura que eu adorava o School of Life, que é daquele filósofo Alain de Botton. Só que aquilo é muito elitista, aquilo é para quem tem dinheiro. Eles fizeram um curso cá, em Portugal, eu estava super interessada, era caríssimo, eu nunca na vida poderia pagar aquilo. E assim, bom, então isto não é para mim. E confesso que nessa altura afastei-me um bocadinho. Este aqui, eu sei que o dinheiro, pronto, é sempre uma questão sensível, porque nós vivemos num mundo capitalista, precisamos do dinheiro para viver, portanto, enfim, não vamos demonizar o dinheiro, porque não vale a pena, porque é perda de tempo. Mas agradou muito eles terem estas várias opções para cada pessoa decidir o que é que pode dar ou o que é que quer dar. Pronto. Eu escolhi os 90 euros porque era aquilo que eu podia e mesmo assim para mim foi um investimento. Que eu não me arrependo de ter feito. Então, desde essa altura, portanto, isto começou em setembro, e tem sido todas as semanas, há umas conversas online, tudo online para mim, há umas sessões de partilha com um grupo muito mais restrito, há meditação guiada, e depois eles dizem como é que tu podes criar um ambiente em casa, como é que podes combinar com a pessoa que partilha espaço contigo e que não está a participar para não te importunar nesses momentos, e o Luís é ótimo para isso, ele nunca chateia. Então, sim, há muitas... eles chamam aquilo de Dharma Talks, então em que uma irmã ou irmão... Eles chamam-se brothers and sisters, portanto é assim que eu os vou tratar. Portanto, o irmão ou a irmã são todos vestidos da mesma forma, todos com cabelo rapado. Falam sobre um tema que normalmente vem de um ensinamento de Buda. Portanto, isto nós estamos a falar, eu esqueci-me de dizer isso, estava só a explicar como é que cheguei aqui. Depois, entretanto, tive curiosidade de ler e achei que este era assim o básico dos básicos, não é? A arte de viver, portanto abarca tudo, porque ele tem um livro sobre como caminhar, como respirar, como não sei o quê, como lidar com o medo, como lidar com a raiva. Já comprei, entretanto, o do medo, porque isso é uma cena que é mesmo ali detalhado para mim, mas ainda não li. E então pensei, ok, vou começar por este, que é assim o mais parece genérico. Não existem, nem todos os livros dele têm tradução para português, mas já muitos têm. Eu este aqui, eu acho que comprei na WUC, mas houve um outro que eu ainda não acabei de ler. Está a servir de apoio à câmara. Que se chama Buda Vivo, Cristo Vivo, porque gostei desse paralelo que ele faz. Ainda estou muito, muito no início. Esse comprei em segunda mão. Não consegui encontrar à venda assim na WUC. Eu até normalmente vou primeiro aos em segunda mão, mas estava tão ansiosa que mandei vir este. Quando vi que estava disponível na WUC, mandei logo vir. Os em segunda mão, uma pessoa tem que perguntar se tem que esperar, e eu este estava assim um bocadinho ansiosa, deixei-me levar. Que era algo que o Thich Nhat Hanh diria não. Ai, 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 malandra. Bom, vamos lá ver onde é que eu estava. Eu quero que isto esteja... Eu sei que me vou perder um bocadinho, mas eu quero que tenha uma pequena estrutura. Portanto, como é que eu cheguei? O que é exatamente isto? Portanto, o Thich Nhat Hanh é um mestre zen budista, portanto a base é o budismo. Eu não vou fingir que sei imenso da vida dele porque não sei. Portanto, o pouco que eu sei é que ele tornou-se monge budista no Vietnã, portanto ele é vietnamita, apanhou ainda novo a guerra do Vietnã. Eles eram, os monges com quem ele estava eram resistentes, portanto eles eram contra a guerra, eram pela paz, então eram mal vistos pelas autoridades, cortavam-lhes a água dos mosteiros, cortavam-lhes o acesso para não terem acesso a comida, faziam tudo um pouco, faziam invasões, aquela coisa tipo para ver se tinham lá alguém ou se tinham lá alguma coisa ilegal. Então tornavam a vivência deles no Vietnã muito complicada. Nessa altura o Thich Nhat Hanh, portanto aquilo que eu me lembro, ele começou a vir para o Ocidente
a ser convidado para vir a palestras, etc., falar sobre a questão da guerra no Vietnã, e falar um pouco sobre o budismo e sobre esta busca pela paz, e acho que foi assim que ele conheceu o Martin Luther King e tornaram-se amigos. E entretanto ele foi deixado claro que se ele voltasse para o Vietnã, numa destas saídas que ele fez, que se ele voltasse para o Vietnã seria ou preso ou morto, assim, qualquer coisa. E ele resolveu, pronto, que era muito arriscado voltar para o Vietnã, e então ficou exilado nos Estados Unidos. Acho que foi aí que ele começou o seu exílio, mas depois, eventualmente, não sei como, é isso, não, pá, sinceramente não fui ver em pormenor, mas ele depois, não sei bem como, foi parar a França, criou lá o Plum Village, que aquilo é quase uma vilazita, não é? Porque eles têm o mosteiro onde estão os irmãos, depois têm 2 mais pequenos onde estão as irmãs. Acho interessante, acho engraçado isso de separarem os homens das mulheres. Acho interessante, eles separam sempre os homens e as mulheres. Realmente isso é uma coisa que em qualquer religião faz isso, mas é aí que para a semelhança entre os irmãos e as irmãs e os nossos padres e monges, porque de resto, desculpem, padres e freiras, isto no caso da Igreja Católica, porque nesta prática, portanto, eu penso que o Thich Nhat Hanh ele afastou-se um pouco do budismo tradicional e foi mais pelo lado da prática e, sobretudo, de chegar ao leigo, de chegar à pessoa que não tem religião ou tem outra religião. Portanto, o objetivo dele é que a prática do mindfulness ou da atenção plena que vai beber nos ensinamentos de Buda, que ele diz Buda era um homem como outro qualquer, era iluminado sim, mas era um homem como outro qualquer, não era um Deus, e ele faz o contraponto ou a comparação com Jesus Cristo, portanto ele põe-nos os dois um pouco no mesmo plano, e sinceramente é assim que eu vejo Jesus Cristo também, um homem extraordinário que existiu, mas que era um ser humano como nós, é assim que eu o vejo, isto é um sacrilégio eu como católica dizer isto, mas é como eu o vejo. E então ele começou a levar a prática do budismo, em vez de estar muito fechada deles lá num monte a meditar e a contemplar, de virem para as pessoas e chegarem às pessoas, ao leigo, à pessoa comum, que habita um pouco mais desprotegida, não é? Ele fala muito desta questão de ele estando no mosteiro com os irmãos e as irmãs, está numa comunidade protegida em que todos estão a trabalhar para o mesmo, então sente-se essa energia e sente-se essa força de estar atento no dia-a-dia a qualquer movimento, a falar com calma, a falar pausadamente, a pensar antes de falar, a perceber se está a vir uma emoção muito forte, tu teres consciência disso, daí a atenção plena também, e se calhar não reagires logo, ou seja, é tudo muito cuidadoso, é tudo muito suave. Não quer dizer que eles não tenham momentos de frustração, e é muito interessante, estes irmãos e irmãs, eles falam muito dos seus próprios, das suas próprias dificuldades, continuam a ser seres humanos, ok? Mas enfim, mas estão naquele ambiente, pronto, tive só que parar para tomar um comprimido, mas, ou seja, aquilo que eu estava a dizer é que a prática dentro do mosteiro, dentro deste espaço protegido, é mais fácil no sentido em que estão todos a trabalhar para o mesmo. Então, e eles falam disso muitas vezes, lá está, se eu, imaginem, estando lá, se estiver a ter alguma dificuldade, se calhar olho para a pessoa do lado e ela está a fazer esse esforço, eu penso, ok, vou fazer esse esforço também. Nós aqui no mundo do dia-a-dia, em que estamos todos muito estressados, muito preocupados com esta questão do Covid, irritados, com medo, mas se calhar também não, também há aqui emoções positivas, não é tudo negativo, mas enfim. Mas há muitos estímulos, não é? Eu acho que esse será talvez o problema principal da nossa era, é o excesso de estímulos que existem, que nos estão sempre a distrair. E depois isso talvez nos torne pessoas um pouco mais agressivas nas nossas reações. Ou seja, aquilo que eles propõem é que nós aplicando algumas regras de atenção plena no dia-a-dia, imaginem, eu vou dar uns exemplos. Quando estou a caminhar para a cozinha, respirar em cada passada ou, portanto, andar muito lentamente, tipo, dou um passo e inspiro, dou outro passo e expiro, ou seja, voltar para o corpo. Eles falam sempre muito nisto, no voltar para o corpo. Porquê? E isto eu concordo com eles. Não sei se vocês concordam também, que é, hão de reparar que muitas vezes nós estamos sentados no mesmo sítio, estamos ou no computador ou a fazer outra coisa qualquer, e a nossa mente não está no que nós estamos a fazer no momento.
está a viajar por todo lado, está a pensar em muitas outras coisas. Ou seja, a nossa mente viaja e o nosso corpo está quieto. E depois às vezes vai buscar coisas do passado, vai buscar preocupações com o futuro. E então aquilo que eles sugerem é, ok, a mente faz isso, é suposto. Não há nada que a gente possa fazer quanto a isso, não é? Mas, se calhar nesses momentos, se trouxermos para a sensação nas mãos enquanto eu estou a lavar a louça, a sensação quente da água, por exemplo. Pode ser só uma coisinha, não é preciso ser tudo. O sabor da comida. Mastigar pelo menos 30 vezes a comida. Portanto, estar ali concentrada e sentir o dente a trincar. Ou seja, coisas muito concretas. Vocês vão de experimentar. Eu não estou a dizer que eu faço isto a toda a hora, de todo, ouçam, de todo. Mas já me ajudou em determinados momentos, quando eu estou mais estressada e mais preocupada, quando me concentro, sei lá, numa coisa, no toque do meu pé no chão, ou às vezes a respiração pode não ser a minha melhor amiga porque estou nervosa e percebo que estou a respirar com mais velocidade, então se calhar concentro-me numa sensação no pé, ou na perna, ou toco na perna e sinto a minha mão na perna, ou seja, portanto, ir buscar outras coisas e outras sensações, porque eles focam muito na respiração, que é importante, mas às vezes a respiração pode não ser... Há uma coisa que eles dizem sempre, é que a prática tem que ser agradável, tem que nos saber bem. Se não nos está a saber bem, então experimentamos outra coisa. Se não está a resultar estar sentada a respirar, então vamos caminhar. Então até podemos caminhar pela casa e sentir o pé a pisar o chão. E podemos e fazemos direito, esquerdo. E por acaso esta questão de concentrar-me no corpo ajuda-me, porque já não estou a viajar tanto com a mente, que às vezes está a viajar para sítios para onde eu não quero que ela viaje. Outras vezes até está a viajar para sítios agradáveis e eu aí deixo estar. Mas, enfim, ouçam, é uma prática muito interessante. Nós temos um grupo... eu agora comecei a falar disto, não estou a falar do livro. Nós temos um grupo que é do Dharma Sharing, que se chama Dharma... Eu fui à procura. Dharma tem a ver com os ensinamentos de Buda e com a verdade. Acho que é isso. E eu confesso, eu estou um bocadinho fora dos conceitos e perdoa-me quem sabe mais do assunto se reparar que eu estou a dizer qualquer coisa que é um bocadinho disparatada. Ponha nos comentários para me corrigir, por favor. Mas eu estou a dizer as coisas como vou entendendo. E alguns conceitos são muito difíceis de apreender. Mas esta questão do Dharma, porque eles têm a Dharma Talk, portanto a conversa Dharma, o Dharma Sharing, ou seja, a partilha Dharma. Esta partilha de Dharma, e lá está o Dharma, eu acho que tem a ver com a verdade, com o ensinamento do Buda, qualquer coisa que tem como base os ensinamentos do Buda, é com um grupo muito mais pequeno. Nós somos neste momento para aí umas 15 pessoas e que vamos partilhando como é que está a ser a prática, como é que não está a ser. E é super interessante perceber as dificuldades de cada um, que muitas vezes são a minha dificuldade também. O próprio monge, irmão, é mais correto, que está a mediar essa conversa, ele próprio fala das suas dificuldades, portanto, e eles falam muito quando existem as Dharma Talks, que são dadas tanto pelas irmãs quanto pelos irmãos, portanto, não há aqui uma distinção entre os irmãos e as irmãs, eles fazem todas as mesmas coisas, só estão separados. Estão em locais separados, ou habitam em locais separados, as mulheres todas juntas, os homens todos juntos. Mas de resto partilham exatamente as mesmas tarefas e é uma coisa que eu invejo e que eu gostava tanto que acontecesse na Igreja Católica, mas não acontece. É um grupo masculino, pronto, enfim, não há nada a fazer, quer dizer, pelo menos assim de repente que eu saiba, não é? Mas quem está em posições de mudar isso também não quer mudar, é complicado. Enfim, e então já me perdi um bocadinho. Já sei o que é que eu ia dizer. Então os irmãos e as irmãs falam muito das suas próprias dificuldades e às vezes quando há uma irmã ou um irmão que lhes fala de forma um pouco mais brusca, eles ficam... Então depois têm que se acalmar e depois falam todo deste processo que tem a ver com a prática, porque isto é quase encarado como uma espécie de exercício que tu vais praticando. Todos os dias praticas um bocadinho, enquanto estás a guiar, quando abres a porta do carro, quando acendes a luz, estás atento só a essa... eu ia-lhe chamar atividade, mas não chega a ser isso, mas é esse movimento, é esse gesto. E ser tudo muito carregado desse cuidado. E por exemplo, nesta questão de nós nos relacionarmos uns com os outros, às vezes as relações serem intensas, serem difíceis e pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, portanto, eles falam muito de...
Ouçam, isto são tudo coisas que se falam aqui também, ok? Isto parece que eu me estou a perder por todo lado, mas são coisas que ele fala aqui também. O ensinamento acaba por ser sempre um pouco o mesmo. Agora, as raízes são muito profundas. Nós estamos a falar, Buda viveu 560 e tal anos antes de Cristo. Então, isto são ensinamentos que já têm muitos, muitos anos. Os textos da altura do Buda são muito antigos. Alguns é muito difícil até perceber o seu significado, os sutras. Acho que é assim que eles chamam, esses ensinamentos. E então daí retiraram várias bases orientadoras para a prática da meditação, para a prática da contemplação, uma forma de viver que eu acho que nós temos paralelo no Ocidente também, sei lá, se formos para uma ordem beneditina ou para, não é, de monges que têm também uma série de regras, que têm o seu dia muito estruturado, é tudo muito disciplinado, portanto isto acaba por ser um pouco assim também, só que oriental. E eu acho que existem paralelos. Agora, eu vou parar um bocadinho porque estou-me a perder imenso na questão do retiro. Então vou voltar à base, desculpem, perdi-me mesmo muito. Vou voltar aqui à base e falar do livro, porque também vai dar para falar de alguns conceitos do Zen budismo. Então, Arte de Viver, Thich Nhat Hanh, isto está dividido, tem um prefácio, introdução, um capítulo que se chama Serenidade, capítulo 1, Vazio, a maravilha de entreser, capítulo 2, Ausência de imagem, uma nuvem nunca morre, capítulo 3, Sem objetivo, a descansar em Deus, capítulo 4, Impermanência, agora é a altura, capítulo 5, Não desejo, já tenho o suficiente, capítulo 6, Desprender-se, transformação e cura, capítulo 7, o Nirvana é agora. E depois tem ainda uma conclusão e um pós-fácio. Eu vou falar, assim, de forma o mais resumida possível sobre cada um destes capítulos, à minha maneira, ok, isto não vai ser perfeito, há aqui conceitos que para mim também são muito difíceis de agarrar, mas eu vou dizer o que é que eu percebi, ok? O que é que eu entendi. Há uma coisa que o Thich Nhat Hanh, que ele diz, está aqui o senhor, que ele diz que não tomem aquilo que eu digo como verdade absoluta. Tenham um espírito crítico, podem ver as coisas sobre outro ponto de vista, aquilo que eu digo não é lei. Pronto, e eu já aí gosto bastante dele, porque o que eu mais detesto são aqueles livros, enfim, ditos espirituais ou de espiritualidade, e eu às vezes compro, já não compro há muito tempo, eu agora sou muito seletiva da fonte a que eu vou buscar, mas ainda comprei daqueles assim um bocadinho mais coisitos, em que era do género, se fizeres isto, epá, vai coisa. E eu lia, sei lá, 5 páginas do livro e depois ia para reciclar, era uma chatice. Mas ainda desperdicei, sobretudo no tempo da faculdade. Quando estava a passar por alturas mais complicadas, às vezes comprava e depois nunca lia, quer dizer, lia assim umas páginas e achava aquilo sempre tão foleiro, assim, pá, não me identifico com nada disto, enfim. Então vá, eu vou falar aquilo que eu percebi de cada conceito. Capítulo 1, vazio, a maravilha de entreser. Esta coisa do vazio, isto é super difícil, eu vou dizer como é que eu entendi. Então, o Thich Nhat Hanh, ele diz muitas vezes que nós devemos estar vazios, não é? E vazio de quê? Vazia como? E então, aquilo que eu entendi é vazia no sentido em que eu existo com os outros todos que estão à minha volta, ou seja, vazia para estar receptiva para o outro, para existir com o outro. Ou seja, se o outro está triste, e nem precisa de ser uma pessoa muito próxima, se eu noto que alguém que eu vejo na rua está muito triste, eu vou me sentir triste. Aquela ideia do entreser, de que nós existimos uns com os outros, que nós não somos seres separados uns dos outros, como muitas vezes temos tendência para nos vermos. E eu, para além de achar esta perspectiva muito bonita, eu concordo com ela. Sim, eu concordo. Eu acho que nós estamos muito ligados uns aos outros. Eu acho que nós somos muitas vezes empurrados para esta questão do individualismo, tu teres a tua identidade para te destacares do outro. E isso logo à partida faz com que tu te compares com o outro. E isso logo à partida gera sofrimento. E eles falam disso também, que a comparação gera sofrimento. Eu agora estou a pensar nas irmãs, houve uma conversa que era sobre isso. E eu noto isso em mim. Ou seja, alguns conceitos de que eles falam, eu se calhar não consigo
verbalizá-los muito bem, tenho dificuldade em encontrar o vocabulário para os descrever, mas eu sinto-os como verdadeiros. Pronto, e este é um deles. Não é tu estares vazia, não seres nada, não é? É tu estares vazia da tua identidade que está separada do outro. Isto para mim é super complicado. Mas é de género, eu sou a Ana, na mesma, não é? Portanto, tenho a minha personalidade, a minha maneira de ser, mas eu estou muito ligada a toda a gente à minha volta e ter consciência disso. De que a felicidade do outro é a minha felicidade. Que se calhar nós andamos todos um bocado em baixo porque estamos todos um bocado em baixo, assustados com o Covid, assustados com as alterações climáticas. Não é? E então essa energia coletiva existe e eu acredito que existe. Então, se calhar se eu tentar que a outra pessoa esteja melhor, essa pessoa vai tentar que a outra pessoa esteja melhor, etc. E cria-se aqui uma corrente positiva, que é mais positiva. E é isso que eu entendo que eles defendem neste tipo. É uma espécie de, isso já se falou, uma espécie de rebelião, mas pela paz, uma rebelião pacífica. Eu lembro-me que eu falei a dada altura numa das conversas que nós tivemos com o grupo mais pequeno, que eu estava a ter muita dificuldade em às vezes não entrar naquelas conversas em que tu começas a falar um bocadinho mal de outra pessoa. Eu não gosto de fazer isso, mas às vezes apanho-me a fazer isso, porque não quero que achem que eu estou a ser mal educada ou que eu estou a ser arrogante em não participar, porque realmente eu também acho que aquela pessoa é um bocado chata de aturar. Mas eu não fico feliz por partilhar, por dizer isso da outra pessoa. Eu acho que a satisfação vem de fazer parte daquele grupo. Só que estamos a fazer uma coisa que não é nada positiva. Uma coisa é eu desabafar com o meu namorado, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã. Outra coisa é estar num grupo de amigos, tipo, socialmente, a falar mal de outra pessoa. Pá, isso é um bocado má onda, não é? E eu estava a dizer que às vezes sentia que fazia isso porque queria fazer parte do grupo, porque não queria ser rejeitada do grupo. E o irmão disse que, pois, às vezes nós temos que ser rebeldes, temos que ser aquele... É uma espécie de rebelião, quase. Não é? Tu tens que ser forte e ter aquela força de dizer não. Força não sei se é a palavra certa, mas dizer, pá, não vou entrar nisto, eu não quero, não o vou fazer. Tipo, porquê? Se eu não acho isto porreiro, não lhes vou dar um sermão. Tipo, não estou aqui para educar ninguém, mas é o meu ponto de vista que também pode estar errado. E depois eles estão sempre a fazer essa coisa de atenção, isto é o meu ponto de vista que pode estar errado. Atenção, ou seja, também nos dá responsabilidade a nós. Não é? De sermos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, etc. Pelo nosso consumo. E eu acho isso muito libertador. Acho que isso é muito libertador. E acho muito generoso. Eles abrirem... Já estou a falar outra vez do retiro de bolas. Eles abrirem o seu espaço e dizerem, olhem, tirem aquilo que vos serve. Porque mesmo o Thich Nhat Hanh, em muitas das conversas, diz isto é secular. Tu podes ser judeu, podes ser muçulmano, podes ser cristão, podes ser ateu e podes vir a este retiro e retiras aquilo que te serve a ti. Que é a questão da atenção plena que tu podes depois aplicar na tua religião ou na tua não religião. Não é? Se calhar aquilo que te move espiritualmente é a natureza, por exemplo. Ótimo, é aquilo que te serve, mas a questão aqui o objetivo é estares presente e estares presente para o outro também, no fundo. E eles falam também muito de cuidar de nós primeiro, para podermos cuidar do outro. Então são tudo conceitos que depois nós não estamos habituados a ouvir, não é? Nós aqui no Ocidente, diria eu, de uma maneira geral, é de género, não, opá, eu posso me tratar a mim pessimamente mal, mas pelo menos trata a outra pessoa bem. Isso é muito difícil de conseguir. Se tu não tratas bem de ti primeiro, se tu não cuidas bem de ti, se não tens umas pausas, como é que tu vais estar disponível e pronto para ajudar o outro? Para que estás-te a sujeitar a sofrimento? Pronto, mas isto são tudo questões complexas, porque nós não vivemos num vácuo, vivemos com outras pessoas, enfim, há muitas circunstâncias que nós também não controlamos. Portanto, e eles falam disso, eu acho que é uma prática livre, não é? Eu às vezes fico naquela de, e eu não estou a conseguir. E eles falam sempre muitas vezes do não objetivo, que aliás está aqui também. Tipo, calma, a prática é o objetivo. É a prática, é o caminho. Não é o nirvana ou a iluminação. Tipo, esquece isso, porque só te vai causar sofrimento. Lá está. Bom, capítulo 2, a ausência de imagem. Uma nuvem nunca morre. Esta questão da nuvem nunca morre, eu a ausência de imagem agora não me estou a lembrar muito bem, mas a nuvem nunca morre. Eu lembro-me que o Thich Nhat Hanh usa muito esta metáfora
para dizer que nós nunca morremos. Ou seja, a nuvem, portanto, primeiro é água, depois evapora, eu agora não sei o processo, ok? Desculpem-me. Mas começa por ser água, acho eu, depois a água evapora, depois há um processo qualquer na atmosfera, forma-se uma nuvem, depois ela acaba por se dissipar e faz parte, ou chove e depois rega as plantas e as plantas já têm um bocadinho da nuvem. E ele fala nisso também muito naquela questão de faz a comparação com quando nós morremos ou quando alguém próximo morre e que essa pessoa ela faz parte de nós, não é? Seja porque é nossa familiar e há uma questão muito prática e lógica que é a genética, mas depois também há tudo aquilo que a pessoa nos ensinou. Se é uma pessoa amiga, tudo aquilo que ela nos deixou, as memórias que nós temos em conjunto, ou seja, essa pessoa continua connosco. E essa ideia de que eu sou eu, mas também sou o meu pai, a minha mãe, a minha avó, os meus antepassados todos, se calhar até chegar a Jesus Cristo, e ele fala nisso, nós também temos os nossos antepassados espirituais, que não é se calhar ele, que não está na minha linhagem genética, mas ele em termos de espiritualidade, não é? Que chegou até mim há mais de 2000 anos e conseguiu chegar e está em mim, está noutras pessoas que também pensam nele como seu antepassado espiritual. Estas ideias, eu acho, são muito difíceis, lá está, para mim, de verbalizar, porque não é... São tudo conceitos muito difíceis, opa, e mesmo na religião católica, cristã, há conceitos que são difíceis e evangelhos que são difíceis de perceber. Evangelhos, textos da Bíblia que são difíceis de perceber, eu não consigo perceber bem qual era o objetivo. E aqui não é diferente, é muito parecido. E estes conceitos são complicados, mas foi assim que eu entendi. E eu acho essa ideia muito bonita. Eu ainda ontem, por exemplo, usei uma expressão que o meu pai costuma usar. O meu pai usa muitas expressões populares e eu também tenho isso. E eu comentei com um amigo meu que estava comigo. Isto é o meu pai que está em mim. E é verdade. Sinto que é mesmo verdade. E então... mas não é preciso ser um antepassado genético, não é? Pode ser alguém que nos acompanhou toda a nossa vida. Pode ser um amigo muito querido. Pode ser até um conhecido, pode ser às vezes até alguém com quem nós nos cruzamos durante pouco tempo, mas que disse alguma coisa que nos marcou muito. Essa pessoa também está em nós, ou seja, nós estamos todos interligados. Então aqui já estou a misturar conceitos, mas enfim, é assim que eu vejo esta questão da ausência de imagem. Portanto, de eu ser eu, mas ser tantas outras pessoas ao mesmo tempo. Enfim. Depois, capítulo 3, sem objetivo, a descansar em Deus. Portanto, eu acho que aqui tem a ver com a confiança, confiar em Deus, não procurar não estar a correr atrás de qualquer coisa. Aquilo que nós temos agora basta-nos. Então, eles focam isso também muito. Todas estas questões de que eu estou a falar aqui, isto é muito desafiante. E são tudo questões muito desafiantes agora. Também nos tempos que correm e para a nossa educação ocidental. Eu acho que nós somos educados para algumas destas coisas completamente para o contrário do que ele sugere. Portanto, isto é tudo muito desafiante. Mas é tão bonito e eu acho tão generoso e, sobretudo, tão livre. É isso, não está preso, eu não preciso de acreditar em Buda. Eu acredito que ele existiu. Eu acredito que ele, como Jesus Cristo, era um homem que era iluminado. Pronto, que decidiu ir por aquele caminho, decidiu, ok, o meu objetivo de vida é ajudar as outras pessoas, eu quero trazer a paz e quero diminuir o sofrimento em mim e em quem me rodeia. Mas reconhecendo tudo aquilo que nos acontece. A morte, a doença, o envelhecimento, tudo. Portanto, reconhecendo isso tudo, não é fingindo que isso não acontece, que é o que eu às vezes sinto que nós fazemos aqui no Ocidente. E no Oriente também, quer dizer, não há de ser só aqui no Ocidente. Mas nós temos tendência para fazer isso, não é? E usar os aparelhos para nos distrairmos, para não pensarmos naquela coisa que nos está a angustiar. E aquilo que eles sugerem é não, tens que pensar. Ou se calhar estás muito angustiada, não sabes porquê é. Ok, respira fundo, não faz mal, não estejas à procura do que é. Deixa passar, deixa de estar com a emoção, pronto. Eu consigo fazer isto sempre? Não. De todo. Aliás, estou a atravessar uma fase em que está a ser muito difícil e recorro muitas vezes ao telemóvel para me distrair, acendo a televisão. Sou humana e não me vou massacrar por isso, mas sempre que consigo ter assim um bocadinho, tento incluir um bocadinho. Estou a comer e lembro-me, ok, agora vou estar atenta a isto. Estou a caminhar e lembro-me, agora vou estar atenta ao caminhar. E a verdade é que já me aconteceu em momentos de maior stress em que eu sou apanhada de repente, de surpresa,
com palpitações, com o ritmo cardíaco muito acelerado, de conseguir acalmar-me com a respiração, focando a atenção num ponto do corpo. Eu não estou a dizer que isto é infalível, mas o que eu sinto, estou a dizer qual é a minha experiência pessoal, é que a prática, mesmo que sejam poucos minutos durante o dia, mesmo que não seja uma meditação formal, de eu estar sentada a ouvir alguém a dizer agora, a respiração, inspira e pensa nisto, expira e pensa naquilo. Pronto. Mesmo não sendo uma meditação formal, sinto que a prática todos os dias de eu me lembrar de fazer um bocadinho aqui, um bocadinho ali, que me ajuda. Portanto, acho que isto é mesmo tipo um exercício. Estás a exercitar um músculo e depois o músculo tem memória e então, quando for preciso, vai lá buscar. É assim que eu tenho visto. Bom, capítulo 4, impermanência. Agora é a altura. A impermanência tem a ver com o facto das coisas, lá está, nunca serem permanentes, estão sempre a mudar. A nossa circunstância está sempre a mudar, as coisas estão sempre a mudar e são coisas que nós nem sequer controlamos. Eu acho que nós temos eu tenho alguma dificuldade, estou sempre a falar no plural, estou a falar de mim, do meu ponto de vista, da minha circunstância, portanto, eu acho que tenho alguma dificuldade em lidar com isso. Sempre tive, sempre foi difícil para mim adaptar-me a situações novas. Às vezes ficava revoltada com coisas que acontecem porque acontecem e ainda fico de vez em quando, mas estou um bocadinho mais velha, já percebo que há coisas que acontecem porque acontecem, não é? E depois depende de como é que eu me estou a sentir nesse dia. Mas, então, não podemos estar tão preocupados com o que vai acontecer ou com o que pode acontecer, porque sim, é provável que as coisas se alterem, então vamos nos focar no presente. Esta questão de te focares no teu corpo quando estás a fazer uma determinada atividade, quando estou a pegar neste produto que eu falei há bocadinho, e sentires o produto na tua mão e tem estas esquinas, mas são redondinhas, quando tu estás a fazer isso, tu estás no presente, tu estás a fazer isto agora. Então a tua mente, pelo menos durante esses momentos, está ali. E eu acho que descansa, sabem? Acho que relaxa a mente. Em vez de estar sempre a viajar por todo lado. Então, eu acho que quando se fala do agora é a altura, não é? Aqui neste capítulo, tem a ver com isso. Tipo, agora, ao presente. Agora é a altura. É claro que o objetivo... Lá está, estou a falar de objetivos. Ai, tão difícil fugir disto. Eu diria que a ideia é estarmos sempre no presente, em todas as atividades. Ele fala aqui de ir à casa de banho, fazer xixi, fazer cocó, lavar os dentes. Todas essas atividades tu estares consciente e das sensações e das emoções e tudo. Não é? Estás consciente disso e concentrares-te na parte física. Estou a lavar os dentes, estou a sentir a escova nos dentes. O que seja, uma pessoa pode se concentrar no que quiser, no sabor da pasta de dentes, enfim, no cheiro da pasta de dentes, o que for. E é claro que a ideia é aplicarmos a tudo o que fazemos. Pronto, eu não consigo, não estou nesse registro, mas é isso, sempre que, com licença, sempre que me lembro eu tento aplicar e tem sido útil em momentos mais em que não estou tão confortável, tem sido útil. Capítulo 5, não desejo, já tenho o suficiente. Eu estou a falar, atenção, de todas estas coisas muito superficialmente. Todos estes capítulos são muito aprofundados e lá está. E eu comecei a tirar apontamentos, mas não consegui, porque eu queria tirar apontamentos, preparar esta apresentação assim de uma forma mesmo, mas não consegui, não tenho tempo. Eu queria mesmo falar-vos deste livro e antes que passe mais tempo de eu ter lido, já passou para aí um mês, decidi não, vou gravar hoje, vou aproveitar que tenho este tempinho. Então, mas só quero deixar essa nota, que isto é uma interpretação minha e que, por outro lado, ele desenvolve em profundidade cada um destes temas, ok? Então, não desejo, já tenho o suficiente. Eu acho que isto é bastante autoexplicativo, não é? Aquela ideia de nos contentarmos com o que temos. Há um exercício de que eles falam também, que é um exercício que também se faz na igreja cristã, ou na igreja católica, ou no cristianismo, que é uma oração de gratidão. Portanto, e eu tento fazer, nem sempre me lembro, às vezes estou muito cansada e não me lembro. Eu se calhar devia tentar marcar isto para outra altura do dia, tipo ao final do dia, mas não quando já estou na cama, que é fazer um exercício de gratidão, do que é que eu estou grata este dia. Ou seja, eu acho que nós temos uma tendência muito natural de nos focarmos no que correu mal. Acho que é natural, eu acho que nós somos um bocadinho formatados para isso, sabem? Um bocadinho condicionados para isso. O que é que correu mal, como é que eu posso resolver, e agora, e depois às vezes estamos a remoer nesse assunto e começamos a sofrer, porque estamos a reviver aquilo que aconteceu.
Então eu ando a tentar, eu faço isso na mesma, mas eu ando a tentar fazer à noite, antes de me deitar, um exercício de gratidão, que é só eu pensar, ok, o que é que aconteceu hoje que eu gostei? Porque eu estou grata. E pode ser uma coisa tão simples como ter uma casa confortável, ter 2 gatinhos fofinhos, ter ido jantar fora, ter ouvido uma música de que gostei muito e estava a passar na rádio, coincidência, ter conseguido bordar um bocadinho ou ter conseguido fazer um bocadinho de crochê. E é muito engraçado, estas coisas parecem sempre muito foleiras e eu tenho pena que nós... Porque eu acho que isto é uma questão de como nós somos educados e como somos formatados, que algumas coisas são foleiras, nós vemos como, ai, estou grata. Tipo, em que altura da nossa vida é que se tornou mau nós fazermos um exercício de gratidão? Mas ouça, mas isto sou eu a falar para mim mesma, porque eu própria digo estas coisas a mim mesma. Pá, isto é um bocado foleiro. Porquê, pá? Porquê? Mas pronto, é uma coisa que eu faço sozinha. Eu no meio deste processo todo eu vou falando com o Luís sobre o assunto, mas é assim, ele não está a fazer o retiro, eu tento não me massacrar com estas coisas. Às vezes falo sobre alguma questão que me esteja a entusiasmar mais, mas tento não o chatear muito. Mas ele interessa-se, ele também tem curiosidade, mas tudo isto que eu estou a fazer sou eu que estou a fazer, ele não tem que o fazer e não... Enfim, mas pronto, estava a falar do exercício de gratidão, então é isso, às vezes estou na cama, ontem não fiz, lá está, estava muito cansada e não me lembrei, mas agora até me estava a lembrar do que é que eu fiz ontem. Isto foram tudo coisas que eu enumerei que eu fiz ontem e de que gostei muito e senti-me grata por poder fazê-las. E é um exercício que te faz sentir bem automaticamente. Porque vais à procura, não, espera, houve aqui coisas hoje de que eu me senti grata, houve aqui momentos em que eu me senti bem. E eles às vezes falam também de como tentar, em alturas que estamos mais em baixo, reparamos que há qualquer coisa que nos faz sentir bem, como é que eu posso prolongar este sentimento mais tempo? Durante mais tempo. Eu acho, olhem, é uma prática que me deixa fascinada, porque é muito generosa, é muito bonita, é muito bondosa, é tudo muito positivo. Muito positivo. E é de uma generosidade enorme nesta coisa de, tirem aquilo que vos serve. Vocês não têm que ser budistas, não estamos aqui para converter pessoas ao budismo. É claro que eles falam dos sutras, e eles falam do budismo e tal, mas às vezes eles até dizem, olhem, se isto vos deixar desconfortável, porque nós vamos falar sobre isto, sobre aquilo e sobre o Buda e tal, pensem noutra coisa, pensem no vosso corpo, pensem blá blá blá. Pronto, e eu acho isso espetacular. Estou fã. Capítulo 6, desprender-se, transformação e cura. Confesso que não me lembro muito deste capítulo. Esta é a página 177. Vou ver só o que eu sublinhei imenso neste livro. Só ver se sublinhei aqui alguma coisa. O que nos está a oprimir ou a afastar-nos do momento presente. Se quisermos ser felizes, temos de identificar o que nos impede de o ser. Ok, isto foram coisas que eu sublinhei. É preciso coragem para mudar a nossa forma de viver para outra que esteja mais em linha com os nossos valores e aspirações mais profundos. Portanto, não é nós fingirmos que somos outras pessoas, mas muitas vezes nós temos essas aspirações. Nós queremos ser boas pessoas, queremos ser compreensivas, queremos ouvir um desabafo de um amigo sem estar a interromper e sem queremos logo oferecer uma solução. Queremos ouvi-lo com calma, queremos pensar e refletir bem no assunto. E às vezes não nos conseguimos agarrar e evitar, tentar resolver-lhe o problema. E isso é com boa intenção, não tem nada de mal. Agora estou a falar de um exemplo meu, de uma coisa que eu faço e que tenho tentado estar mais atenta e mais consciente para não estar sempre logo a deixar a pessoa falar até ao fim, ouvi-la até ao fim. Isso para mim é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito ansiosa no trato social. Não sei bem de onde é que isso vem. Eles depois falam nisso também. Às vezes nós começamos a reproduzir determinados comportamentos e não sabemos bem de onde é que vem. Não faz mal. Respiramos fundo e tal. Há de vir um dia, havemos de perceber de onde é que isso vem. Algum trauma de infância, alguma coisa que me aconteceu quando era mais nova, em relações de amizade. Eu ainda por cima faço psicoterapia, então eu sei mais ou menos de onde é que isto vem, mas não vou estar para aqui agora com estas coisas, mas, ou seja, é uma coisa assim muito, tem calma, não faz mal, não sabes de onde é que vem, não faz mal, respira fundo, não precisas de ir à procura disso agora. E esta questão de ouvir a outra pessoa com calma, na verdade são poucas as pessoas que eu conheço que sabem fazer isso bem. Por outro lado, eu acho que nós temos muito, por outro lado, também temos muito esta ansiedade de querer ajudar. E às vezes não estamos a ajudar. Estamos a acrescentar mais
estamos a dizer à outra pessoa que não a estamos a ouvir com atenção, porque estamos cheios de vontade de falar, de nos ouvirmos a nós. Mas por outro lado, sim, também queremos ajudar. Eu acho que a maior parte das vezes é com essa intenção, é com boa intenção. Mas acho que beneficiaríamos todos muito se só ouvíssemos e se calhar estar atentos à nossa respiração. Percebemos que vem lá uma emoção, uma amiga está-me a contar qualquer coisa, estou a ficar furiosa, mas é de gente, calma, deixa essa emoção acalmar primeiro e já falas. Pronto, isto são tipo exercícios, são mesmo exercícios, é quase ir ao ginásio, mas da mente. Bom, e depois ele diz aqui, no nosso corpo temos a nossa mãe e pai, a nossa nação, o nosso povo, a nossa cultura e todo o cosmos. Epá, isto é lindíssimo, desculpem, eu acho isto bonitíssimo. Cá está a questão da transformação. Quando somos capazes de transformar o nosso sofrimento, fazemos-lo não só por nós, mas também por todos os nossos antepassados e descendentes. Isto é um conceito bastante difícil, mas eu vou tentar explicar como eu o entendo, que é... Ele fala, por vezes, imaginem, eu não vou dar um exemplo meu pessoal, mas vou dar um exemplo assim um bocadinho mais extremo, que não é o meu. Imaginem, uma pessoa foi maltratada pelo pai, pronto, não interessa, era muito agressivo, e assim, é um rapaz, e ele não gosta do pai, porque o pai o maltrata. Mas ele começa a perceber em si, porque o Thich Nhat Hanh ele fala de um exemplo desses, de um miúdo que foi para lá fazer esse retiro com a mãe, e que falou com o Thich Nhat Hanh e tal, e o miúdo dizia, eu não sou o meu pai, eu não quero ser como o meu pai, eu rejeito o meu pai, eu já tentei falar com ele, porque se calhar, essa parte eu não sei, mas se calhar a mãe separou-se do pai ou qualquer coisa, então ele vivia com a mãe, mas ele não gosta do pai, não quer estar com o pai, não quer ver o pai. E um dia qualquer estavam a brincar lá no Plum Village, naquele sítio onde eles recebem pessoas também para retiros, e estava com a irmã mais nova. E a irmã escorregou, caiu e magoou-se no joelho e ele sentiu, portanto estamos a falar de um miúdo de 12 anos, uma raiva e já ia começar a berrar com ela, pés parva, não sei o quê, e ele apercebeu-se desse crescendo de irritação e afastou-se. Portanto, fez a prática que foi, afastou-se e fez respiração a andar. Estava muito enervado, não se ia sentar a respirar, não dava, então foi andar a respirar. E ele percebeu em si o pai dele. Ele percebeu que ele era o pai dele. Também. Pronto, então eles falam muito sobre essa questão. E ele percebeu, ok, eu tenho que transformar isto. Ele fez a coisa certa, que foi afastou-se, respirou, percebeu que era o pai dele também, ou seja, começou a ver, se calhar, o pai dele noutra luz. Se calhar o pai dele sofreu o mesmo. E ele, ao se transformar a si mesmo, está a transformar o seu futuro, está a quebrar um hábito mau que é do pai dele e que já estava a ser dele também. Ou seja, estão a perceber, isto para mim é difícil, até para mim estou a dar aqui nós na minha cabeça, mas não sei se estão a perceber. Portanto, eu vou dizer como é que eu entendi. É difícil, pá. Quero apanhar aqui outra vez esta citação. Portanto, ele, ao transformar o sofrimento dele, que foi ele perceber que era como o pai que sentia essa raiva, essa revolta, está a fazer pelo pai dele, porque o pai dele vai ver essa transformação no filho. Ou seja, o filho se calhar ia sempre agir com raiva para com o pai, tipo a reagir à agressividade do próprio pai, e ao ver o filho transformado percebe, ok, isto se calhar... Ou seja, eu acho que nós naturalmente também fazemos isso. Ok, ele parece bem, ele parece... Se ele não me está a tratar com raiva, porque é que eu vou tratar com raiva? Ou seja, se calhar também nos transforma um pouco a nós, e também aos descendentes, ou seja, porque este miúdo, os filhos que ele tiver, se tiver, eventualmente, ou outras pessoas com quem ele se cruzar, já não vai tratar com essa agressividade. Então ele quebra o ciclo. Pronto, e o Thich Nhat Hanh fala disso muitas vezes, e eu acho que eles põem esta questão muito espiritual, mas eu acho que isto tem muita lógica ao mesmo tempo. Acho que faz todo sentido. Ele depois também fala muitas vezes de que nós não somos compostos, ou que nós somos compostos por elementos não humanos. Por exemplo, por água, por minerais, ferro, eu se calhar estou a dizer isto tudo mal, mas somos compostos por elementos que não são humanos. Que têm outras proveniências, outros micro-organismos também, algumas bactérias. Ou seja, nós somos o cosmos, por isso é que ele faz depois essa generalização também. Eu agora não sei porque comecei a falar sobre isto, estava a falar de transformação. Mas enfim, esta questão da transformação acho que é sobretudo isto também.
eu não sei, convosco também há de acontecer. Nós percebemos que repetimos alguns comportamentos dos nossos pais. Acho que isso será o mais comum, ou de quem nos educou. Eu acho que isso será o mais normal e acho que faz sentido se nós estamos a reproduzir comportamentos que nós vimos. E tentar alterar esse comportamento e essa forma de estar e não rejeitar a pessoa que sei lá, se o meu pai tem um tipo de comportamento que eu não gosto nada, tentar compreender porquê. Porque ele se calhar também foi educado de determinada forma. Porque ele passou por determinadas coisas na sua vida. Ou seja, depois também tentarmos perceber o outro. Percebe? Isto não quer dizer, porque é aí que as coisas depois também começam a ficar um pouco complicadas. Não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Não é? Há coisas que são inaceitáveis. Se nos tratam mal, se crimes de ofensa corporal ou de outros, é que isso é inaceitável. Mas isso não significa que a gente não compreenda ou que não perceba que essa pessoa está em grande sofrimento. Que se ela fez isso é porque alguma coisa na sua vida aconteceu que a deixou naquele estado. De achar que é correto fazer isto ou aquilo a outra pessoa. Pronto, e eu acho que é isso que é às vezes muito difícil de, para mim pelo menos, é muito difícil de interiorizar. Porque são dois conceitos que estão a coexistir que são completamente opostos. Que é eu não aceitar que alguém fez uma coisa, mas eu ter pena dessa pessoa e vê-la também como uma vítima. Portanto, imaginem, alguém comete um crime, por mais hediondo que seja, então ver essa pessoa que praticou o crime também como uma vítima é muito mal visto na nossa sociedade, muito mal visto. E eu acho que isso é um pouco desumano. Tu podes perceber que essa pessoa não está bem, que tem um problema sério, que se calhar também foi maltratado. Isso não justifica que tem que assumir responsabilidades pelo que fez, obviamente, mas isso não nos impede a nós de a vermos como um ser humano também. E eu acho que estas questões muito complicadas, muito complexas, às vezes são tornadas simples e não deviam. Sabem? Tudo muito preto no branco e não deviam. Mas pronto. Mas isto é a dificuldade desta forma de ver. Porque eu acho que nós somos um pouco formatados para vermos as coisas um pouco mais... Agora estava a ver as horas que eu tenho que tratar do almoço. E a bateria está a acabar. Somos um pouco formatados para ver as coisas preto no branco e as coisas não são assim. Eu acho que o nosso mundo humano é muito complexo. É muito complicado. E pronto, e depois o Nirvana é agora. Esta coisa do interser não é só interser com as pessoas. Também é interser com as árvores. Há uma coisa de que eles falam, que é tão bonito, que é, por exemplo, nós vemos a árvore, se calhar, como um elemento muito separado de nós. Mas nós expiramos dióxido de carbono que a árvore respira e ela expira oxigênio que nós respiramos. Ou seja, para vivermos, não há ligação mais profunda do que esta. Ou há? Não sei. Mas eles vão apresentando estes conceitos, é lindíssimo. Ouçam, eu estou muito entusiasmada com isto, já deu para perceber. É uma coisa muito calma, não é... Eu não vou ser budista, estão a perceber? Não é... Aliás, eu vejo isto até como alimento para a minha prática cristã, de atenção plena, de perceber o outro, de não julgar tanto, porque eu julgo muito a Igreja Católica, eu acho que tem muitas falhas, então sinto uma irritação muito grande. E eles incentivam que uma pessoa tente perceber, tente compreender de onde é que isso vem, todo o caminho que foi feito até agora, e porque é que algumas coisas são muito complicadas. Então eu acho que esta é uma prática realmente secular e que pode, enfim, não dogmática, que pode servir qualquer pessoa com qualquer tipo de crença ou não crença que exista à face da Terra. E é sobretudo muito generoso. As mensagens são sempre muito, muito positivas. Eu já vi um ou outro vídeo do Thich Nhat Hanh em que não concordei muito com a resposta dele. E eu acho isso refrescante e ele incentiva isso. Portanto, porque às vezes uma pessoa entra nisto e está aqui à espera de um guia e de um orientador que vai estar sempre certo e nós vamos sempre concordar e é isto e tal. E ele é um ser humano como outro qualquer. Ele teve um AVC há uns anos, portanto ele já não dá as conversas, as Dharma Talks, não é? Já não viaja, já não, enfim, está no Vietnã, noutra comunidade, mas os irmãos que o seguem são muito fiéis e falam muito dele. Eles antes de começarem uma conversa dizem sempre Dear Thai, Thai quer dizer professor,
e é assim que eles se referem a ele, Dear Thai, Dear Sangha. Sangha é a comunidade budista, e depois começam a conversa. Portanto, é aquela questão do interser, ele está sempre presente, eles estão ali através também dos ensinamentos dele e do ponto de vista dele acerca do budismo, do Zen budismo. E pronto, ouçam, para quem gosta destas temáticas da espiritualidade, eu aconselho, não é nada dogmático, é muito interessante, tem conceitos que eu achei muito difíceis, mas muito interessantes, não obstante, muito curiosos e que abriram assim mais umas portazinhas para umas reflexões. Eu gostei muito, ele tem imensos livros, que eu depois também eventualmente quero ler. E pronto, ouçam. Espero que tenham gostado. Este vídeo ficou muito longo, mas acho que não podia ser de outra forma. Eu não conseguiria nunca resumir isto. E mesmo assim ficou muito por dizer. Espero que tenham gostado. Espero que estejam bem. E vemos por aqui. E até à próxima. Tchau, tchau.